Não é que eu não consiga fazer tal coisa. Eu só ainda não tenho as competências necessárias para fazer tal coisa. E essas competências eu vou conseguir sendo ruim. Nada mais quentinho no coração que um bolinho de banana e o cheirinho de bolo do forno. A vibe do friozinho, bolinho de banana e aveia com farinha de tapioca, estudando no sofá, café, bastante café. Já tomei o meu porridge, inclusive tenho que jogar fora o melhor sabor de todos. E é isso. Hidratante labial sempre comigo. Bom dia, vlog. Aliás, boa tarde, porque já são meio-dia. Hoje é dia 30 de maio de 2025. Eu queria gravar, mas eu não queria ter mais uma coisa no meu dia pra fazer, porque eu já tenho bastante. E aí, ignora meu óculos aqui. Eu tenho que ir na ótica arrumar ele. Mas enfim, eu não queria ter mais uma coisa no meu dia pra fazer. Então eu pensei, que tal fazer um vlog? E é isso. Hoje eu acordei 4 da manhã, li um pouco, depois eu fui correr. Corri 7 quilômetros. Cheguei. E até então, meu intuito era já chegar da corrida e estudar, porque eu tava super endorfinada, tipo, hiper endorfinada. Só que aí, eu fui tomar um banho, porque eu também estava hiper suada, né? Então, a minha intenção era chegar da corrida, tomar um banho e estudar. Só que, pra mim, eu já percebi, hoje tem ficado mais claro ainda, que, por exemplo, se eu for estudar depois da academia, tem que ser antes de tomar banho. Porque, nossa, eu cheguei em casa super, hiper endorfinada. Tomei um banho quente, delícia, nossa, muito bom. Assim, de pelo menos 20 minutos. E aí, eu simplesmente saí do banho, deitei no sofá, com a intenção de estudar e capotei. Que eu estava hiper, mega, ultra cansada. Da semana mesmo, né? Porque hoje é uma sexta-feira. E também porque essa semana, na maior parte dela, eu dormi muito pouco. Então eu cheguei, deitei no sofá, capotei. E daí eu acordei, já tinha feito uns flashcards antes de correr. E daí eu fui tomar café da manhã, fui fazer, né, o meu café da manhã, o meu bolinho de banana com aveia. E começar o meu dia, de fato. Já comecei estudando física, né? E física tem desalinhado tanto os meus chakras, gente, porque assim, sabe? Eu não gosto, eu acho que ninguém gosta, na verdade, mas eu não gosto de um jeito diferente de ser ruim numa coisa. Não gosto. Principalmente quando essa coisa é uma coisa que vai interferir na minha vida, sabe? Durante a minha trajetória no cursinho, eu já caí muito no erro de simplesmente ignorar uma matéria que eu era ruim. E hoje em dia eu percebi que isso não vai me levar onde eu quero chegar, sabe? Não é negociando essas pequenas coisas que eu vou alcançar o lugar que eu quero alcançar. Então, eu simplesmente estou me humilhando dia após dia para aprender essa matéria cinemática. E, nossa, é tão frustrante, sabe? Tipo assim, você
empenhar um esforço assim pra ter uma recompensa assim, sabe? Abaixo de zero. Aí eu estudo, vou fazer questões e erro quase todas. Eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível. Estou lidando hoje, principalmente, com o fato de ser ruim em uma coisa que eu tenho que ser boa. Então só me resta ficar boa, né? Hoje, especificadamente hoje, eu tô bem ansiosa. E não é uma ansiosa, assim, uma relação do interno pro externo. É ao contrário, sabe? Eu vejo que eu tô mais ansiosa porque eu tomei muito café. E tomar muito café me deixa ansiosa, eu sei que deixa, eu continuo tomando. Agora eu vou ir estudar física. Não quero deixar o fato de eu ser ruim nisso me desanimar. E eu gosto muito de vincular uma coisa com a outra. Por exemplo, eu gosto muito de vincular estudos com corrida, porque de certa forma são muito parecidos. Na real, quando a gente tá com a lente limpa, a gente percebe que a gente não tem uma área da nossa vida e outra área e outra e outra. Tipo assim, uma sempre respinga na outra. E a forma como a gente lida com uma coisa sempre respinga com a forma como a gente lida com outra. E, por exemplo, quando eu tô estudando uma matéria que eu não gosto, ou uma matéria que eu sou ruim mesmo, eu fico pensando assim, nossa, por exemplo, uma prova de corrida de 10 quilômetros. Quem corre entende isso. No terceiro quilômetro, nossa cabeça só fica, meu Deus, eu quero parar, eu quero parar, eu quero parar. E aí, quando a gente não para, sabe? Quando a gente não cede essa pressão mental, porque a gente sabe que a gente consegue, porque a gente sabe que isso é só uma reação fisiológica, é só o nosso cérebro tentando lidar com algo que ele ainda não consegue lidar. Mas que para ele conseguir, a gente precisa resistir a essa vontade de parar. A gente precisa resistir a essa vontade de parar uma coisa quando a gente percebe que é ruim nela. E aí, quando a gente não para, quando a gente continua, mesmo querendo muito parar, quando a gente sente dor na perna, quando a nossa panturrilha começa a doer, quando a nossa cabeça começa a falar para. Quando a gente resiste a isso e faz os 10 quilômetros, e principalmente, eu acho que é a fase mais gostosa, quando a gente quer parar no terceiro quilômetro, e a gente chega no sexto quilômetro e pensa, meu Deus, eu queria parar no terceiro e eu já fiz 3 a mais. Imagina se eu tivesse parado no terceiro, sabe? E quando a gente chega no 10º quilômetro, que a gente fez os 10 sem parar, mesmo querendo muito parar, é uma sensação indescritível. Sério, muito boa. Uma sensação de que a gente conseguiu vencer uma limitação que a gente mesmo se impôs, sabe? E tem tanta limitação que é nós mesmos que impomos a nós. Não, não é que ela exista de fato. Levando para esse aspecto da corrida, eu já fiquei muito tempo correndo só 5 quilômetros. E eu acreditava fielmente que eu não conseguia correr mais. Era uma limitação que eu me impunha. E de fato não dá para você sair de alguém que corre 5 quilômetros para alguém que corre 10. Às vezes pode até dar, mas vai ser uma coisa muito custosa e é um risco que você tá correndo de dar uma informação errada pro seu cérebro, sabe? De reforçar que você não consegue. Agora, quando ao invés disso, você que corre 5 quilômetros resolve se planejar para correr 10, um pouquinho a cada dia e aumentando, sabe? Ah, eu corro 5, então amanhã eu vou correr 5,5, sem parar. Ou, eu não corro, então eu vou começar correndo 500 metros sem parar e vou ir aumentando gradualmente, respeitando o limite do meu corpo. Respeitar os nossos limites não quer dizer que a gente tenha que se impor outros limites. Respeitar os nossos limites é falar assim, ok, hoje eu não corro nada, vou correr 500 metros e vou andar o resto. Porque essa evolução é gradual. Gosto muito de fazer essa transposição entre corrida
e as outras áreas da minha vida, sabe? Não é que eu não consiga fazer tal coisa. Eu só ainda não tenho as competências necessárias para fazer tal coisa. E essas competências eu vou conseguir sendo ruim. Ser ruim não é uma coisa boa. Ser ruim não é confortável, não é agradável. É ruim. Ser ruim é muito ruim. Nosso cérebro tem uma coisa incrível que se chama neuroplasticidade. Ele se adapta de acordo com o ambiente em que ele está inserido, com o conhecimento a qual ele é exposto e as experiências nas quais ele é exposto. Então, ok, eu sou muito ruim nessa matéria porque o meu cérebro ainda não criou a neuroplasticidade adequada para conectar uma fórmula a outra ou uma parte da matéria com outra, ou para fazer uma única sinapse ou várias sinapses que vão formar um todo. Eu, hoje em dia, acho muito fora da curva correr uma maratona, porque eu não criei o repertório necessário para achar normal correr uma maratona. O nosso extraordinário só é extraordinário porque ainda não se tornou normal, sabe? E para se tornar o nosso basal, para se tornar fácil, a gente precisa ser ruim antes. E isso é uma verdade difícil de engolir, isso é uma coisa difícil. É difícil ser ruim porque vai contra o nosso ego. E nós somos pessoas egocêntricas, nós somos pessoas que achamos gostoso ser bons em algo, mas achamos ruim o oposto. E pra gente ser bom, a gente tem que ser ruim antes. Não tem o meio termo. Aliás, o meio termo seria abandonar no meio do caminho e me livrar da sensação ruim. Ou da mesma forma, eu parar no 3º quilômetro, sentir o conforto na hora e doer para sempre. E o doer para sempre seria saber que eu nunca vou sair do 3º quilômetro, porque eu nunca consigo sustentar a dor de ser ruim nisso. Que a gente tenha a humildade de ser ruim nas coisas para nos tornarmos bons nelas. E é isso, hoje eu tô dando a minha cara a tapa, oferecendo a outra face pra cinemática, porque eu quero ficar boa nela. E eu vou ficar, porque onde há uma vontade há um caminho. Mesmo que esse caminho seja doloroso, mesmo que não seja confortável, não tem que ser, né? Porque se fosse não teria graça também. É isso. Essa é a vibe. Esperei a semana inteira por esse momento. Sozinha em casa ainda. Minha família toda saiu. Eu tô aqui assim, só comendo e sendo feliz.